Bora pro vídeo. A primeira coisa que chama a atenção nesse episódio e que os jornalistas noticiam como se fosse a coisa mais natural do mundo são as prisões em lote. Prisão em lote, prisão a granel, é coisa de Estado soviético. Então você consegue enxergar hoje no Brasil algo muito parecido com o que aconteceu nos gulags soviéticos, que eram aqueles campos de concentração, prisão em massa. E a prisão em massa, ela aconteceu no Brasil, no episódio do 8 de janeiro. E a prisão em massa, a prisão a granel, né, além de ser uma postura digna de verdadeiros gulags soviéticos, a gente percebe que ali havia de fato algumas pessoas que foram lá para depredar, para cometer crimes, mas a grande maioria das pessoas que circulavam por ali, a gente pode ver pelas imagens, a gente viu senhorinhas com camisetinha do Brasil, segurando uma bandeirinha, a gente viu crianças, pelas imagens a gente viu inclusive vendedor de algodão doce. Vocês devem ter visto essas imagens, eu também vi. Vendedor de algodão doce. Então, é muito difícil categorizar um episódio como esse como sendo uma tentativa de golpe de Estado, sendo que eu não vi nenhuma arma na mão daquelas senhorinhas. O que eu vi pelas poucas imagens que circularam, e daqui a pouco eu vou falar da questão das imagens, que inclusive hoje surgiu aí a notícia de que as imagens foram apagadas, e daqui a pouco eu vou entrar nesse particular, tá? Lá no finalzinho eu vou entrar nesse particular das imagens. Pelas imagens a gente viu algumas pessoas depredando e outras tantas, milhares, que foram presas sem aparecer em nenhuma imagem de depredação. Ou seja, elas foram ali presas em lote, porque estavam ali na esplanada, ali naquele ambiente, misturadas a outras milhares e milhares de pessoas. Aconteceu um episódio muito significativo desse momento que nós estamos passando, que foi a fala vergonhosa do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Tá, aqui eu não vou dizer, aquele general, não, aqui eu vou dizer o nome, vou dar nome aos bois. E o nome é General Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Esse general, ele confessou a prática de um ato que é classificado como um crime de guerra. E eu vou mostrar aonde que ele está. Eu não vou ficar aqui só de falação para vocês. Eu vou dizer onde ele está e vou ler o artigo, tá bom? Ele confessou a prática desse ato classificado como um crime de guerra, chamado crime de perfídia. E esse crime de perfídia, ele está lá no protocolo 1 do ano de 1977, que foi adicionado à Convenção de Genebra de 1949. E esse protocolo 1, ele ingressou no direito brasileiro em 1993, com o decreto número 849 de 93. Ou seja, o crime de perfídia, que é um crime de guerra, esculpido aí na Convenção de Genebra, que entrou no ordenamento jurídico brasileiro por meio desse decreto, ele é considerado o mais vergonhoso crime de guerra que se possa imaginar. É o mais desonroso. É a desonra militar por excelência. E pelas palavras do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, foi isso que aconteceu, porque ele falou o seguinte, abre aspas, para o general: havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível de transe. E quando nós isolamos as praças, as pessoas estavam achando que estávamos fazendo isso para protegê-las. E elas foram dormir. Aí foi lá, quando elas acordaram, entraram no ônibusinho, entraram ali no transporte, achavam que estavam sendo encaminhadas a local seguro e estavam indo presas. Isso aí se enquadra perfeitamente lá no artigo 37 do referido protocolo 1 da Convenção de Genebra.
que ele diz o seguinte, olha, esse artigo 37, eu vou ler, tá? Não vou tirar da minha cabeça, eu vou ler aqui para vocês e vocês podem chegar à conclusão de vocês. Proibição da perfídia, 2 pontos. É proibido matar, ferir ou capturar um adversário valendo-se de meios perfídios. Constituirão perfídia os atos que, apelando para a boa-fé de um adversário e com a intenção de atraiçoá-lo, deem a entender a este que ele tem direito à proteção ou que ele está obrigado a concedê-la em conformidade com as normas de direito internacional aplicáveis nos confrontos armados. Fecha aspas para o protocolo 1, artigo 37 da Convenção de Genebra. Portanto, existe aí algo muito desonroso que foi feito pelas Forças Armadas, conforme confessado pelo general Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Então, essas pessoas que não participaram de depredações, que estavam lá apenas manifestando suas ideias, seus desejos, suas opiniões, elas estavam praticando atos lícitos. Aqueles que nada depredaram, que apenas se manifestaram, estavam praticando atos lícitos. E esses atos são devidamente respaldados pela nossa Constituição Federal e deveriam ser devidamente resguardados pela nossa Suprema Corte. A nossa Suprema Corte deveria resguardar cada pessoa que fosse à rua, fazer a manifestação que quiser, desde que ela não quebre nada, não bata em ninguém, não jogue bomba, não deprede. E muitas dessas pessoas, eu diria a franca maioria, não estava depredando nada, estava se manifestando licitamente. E foram enganadas e levadas à prisão por estarem se manifestando politicamente do lado errado, do lado contrário ao regime que hoje impera no Brasil. E quando você é proibido de falar, de se manifestar contra o regime vigente, isso se chama ditadura. É isso que a gente conhece historicamente como sendo uma ditadura. Uma ditadura não é nada diferente disso. As pessoas estão evitando usar essa palavra ditadura porque é algo muito forte. E as pessoas querem se enganar de que não estão vivendo numa ditadura porque é muito triste, é muito pesado, dói você admitir que você teve o azar de, em algum momento da sua vida, ter que enfrentar uma ditadura. Então, muitas pessoas caem no auto-engano e ficam dizendo, não, a corda tá esticando, mas não, uma hora isso aí se resolve, a corda tá esticando. Não tem mais corda há pelo menos 4 anos. Quem está atento sabe muito bem disso. Inclusive, ultimamente, eu sequer tenho visto as pessoas utilizando essa expressão, a corda está esticando. As pessoas já pararam de usar essa expressão, eu não sei se vocês perceberam. Porque as pessoas já entenderam que não existe sequer mais corda. Então, a maioria, aos poucos, as pessoas vão absorvendo a ideia indigesta de que elas sim, elas deram o azar de, durante em algum momento das suas vidas, passar por algo indigesto, como uma ditadura. Mas a maioria ainda não admite ou tenta enganar a si próprio como uma forma de auto-engano para não sofrer. Só que é muito pior você passar pelo auto-engano, você negar a verdade que os seus olhos estão vendo. As pessoas estão vendo, mas às vezes negam. Esses são os famosos negacionistas, são os que negam o que estão vendo. E aqueles que estão vendo a ditadura, estão enxergando a ditadura na sua frente e estão negando, são os verdadeiros negacionistas. São os negacionistas da ditadura. Aqueles que negam a ditadura que elas estão vendo, elas sabem perfeitamente que está ali, diante delas.